Estamos de volta e olha só, se você tem manchas na pele, faça o teste da sensibilidade. Passe uma pedra de gelo em cima do local e depois pingue gotas de água morna. Se você não sentir a diferença de temperatura, essa é uma mancha de hanseníase. Especialistas alertam que o diagnóstico é assim mesmo, bem simples. O mais importante é descobrir a doença cedo, porque ela tem cura e precisa ser erradicada. Veja outras informações em uma entrevista com o ortopedista Jorge Jambeiro. Pois bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, vou conversar agora com o vereador e doutor também, Jorge Jambeiro. Ele é especialista em ortopedia, fez doutorado, uma tese em doutorado, falando de hanseníase, e essa doença, aliás, que a Bahia está entre as 10 áreas de maior detecção de doença. Vereador e doutor Jorge Jambeiro, o que é essa hanseníase e por que a Bahia está entre as 10 áreas de maior detecção? A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada por um bacilo, chamado bacilo de Hansen. Uma doença que já foi diagnosticada, já foi com toda estigmatizada há mais de 2.500 anos antes de Cristo e que hoje, com toda a poliquimioterapia são os antibióticos que curam essa doença, nós ainda temos muita hanseníase em Salvador, temos muita hanseníase na Bahia, mas pelo descaso, né? Pela incompetência nossa em acabar com a doença. Eu digo incompetência nossa porque é incompetência do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, dos médicos, os médicos também, né? Todos nós, das escolas de medicina, todos nós somos incompetentes. Eu como vereador, eu disse outro dia ao cardeal que eu me sentia incompetente porque eu não conseguia acabar essa doença. Então, eu acho que é uma doença, ela é uma doença difícil, né? Mas uma doença absolutamente curável, 100% curável. De diagnóstico relativamente fácil, eu digo relativamente porque tudo em medicina tem os fáceis e os difíceis. No caso da hanseníase, ela é geralmente fácil de diagnóstico. Se a pessoa tem algum tipo de mancha, de qualquer cor, de qualquer tamanho, de qualquer tipo, se ela tiver distúrbio de sensibilidade, significa, se você não sentir que ela, na mancha, se o quente ou o frio está presente, se você botar um pedacinho de gelo, se você botar algo aquecido e aquilo você não sentir, é uma mancha hansênica. Então isso aí é determinado pela Organização Mundial de Saúde. Então mancha com distúrbio de sensibilidade é hanseníase. Então o que é que custa médicos, o que é que custa o Poder Executivo, o que é que custa a Secretaria Municipal de Saúde, do Estado, divulgar isso, fazer com que as pessoas saibam fazer esse diagnóstico, diagnostiquem facilmente, tratem, evitando aquelas sequelas que estão tão feias, tão deformantes da hanseníase, como deformidade nas mãos, deformidade nos pés, às vezes amputação de pés, mãos, pernas e braços decorrente dessa doença. Bom, como a maioria das doenças, doutor Jorge Jambeiro, ela, se for descoberta precocemente, tem cura para não chegar numa situação dessa, como o senhor falou, de amputação, de ter que cortar, tem como se diagnosticar e fazer um tratamento antes disso? Claro, hoje ela é 100% curável. As drogas que existem são gratuitas, ninguém paga nada por ela. E o que é necessário é o diagnóstico precoce. Vamos fazer o diagnóstico precoce, vamos tratar corretamente, não só, um dos maiores erros nossos é primeiro fazer o diagnóstico errado, depois, quando nós diagnosticamos uma pessoa, nós não vamos atrás da mulher dele, dos filhos dele, dos parentes dele, dos circunstantes dele, porque se nós fôssemos, com certeza nós encontraríamos outros casos, e se encontrássemos outros casos e tratássemos, evitávamos que essa doença fosse se proliferando. Então, é uma doença que o doutor Paulo Machado diz muito bem, é um dermatologista, imunologista, elas são duas doenças. Uma é a doença bacilar, 100% curável, e outra é a doença imunológica. Se nós tratamos ela cedo, temos muita chance de não só curá-la, mas evitar qualquer tipo de deformidade. Bom, vamos falar um pouco sobre esse cartaz que o senhor está na mão, Ação Global. O que é essa Ação Global, doutor Jorge? Olha, isso é um apelo global 2012, é um comprometimento entre todas as entidades mundiais, não são locais, mundiais, ligadas à saúde, principalmente as entidades médicas, por incrível que pareça, nós médicos, às vezes tínhamos uma certa negligência, aliás, as faculdades têm negligência em ensinar a hanseníase. Então, nós pedimos nesse apelo global, primeiro,
fazemos um diagnóstico da situação, diagnóstico da doença. Dizemos que, às vezes, o diagnóstico, às vezes, o tratamento, às vezes, o ensino não é feito pelo próprio estigma da doença, pela própria discriminação que essa doença sofre. E não tem nenhuma justificativa mais para nenhum tipo de discriminação. É uma doença curável, é uma doença que, para que a pessoa se contamine, é necessário que haja um contato íntimo e prolongado. Então, não é eu tratar algum paciente que eu vou me contaminar. Não existe, inclusive, não existe no mundo um relato sequer de um médico que tenha se contaminado dessa doença. Quer dizer, os médicos que tratam essa doença nunca se contaminaram. Então, não tem que ter nenhum tipo de medo. É tratar, é se dedicar, é ensinar. Então, na minha cadeira, que é ortopedia, eu ensino a todos os pacientes. Então, o que eu peço é que todos os médicos, seja ele clínico, pediatra, qualquer que seja a especialidade dele, fale um pouco da hanseníase. A hanseníase tem cura, a hanseníase precisa ser eliminada desse país. Pois é, então está aí a palavra de quem conhece, inclusive já com experiência em cirurgias reparadoras com problemas causados dessa doença. Muito obrigado, doutor Jorge Jambeiro, até uma próxima vez. Vamos conversar em outras oportunidades. De volta para os estúdios da TV Salvador, esse é o Fala Bahia. Médicos e dentistas baianos suspenderam durante todo o dia de hoje a realização de procedimentos e consultas para quem tem plano de saúde. A paralisação foi de 24 horas. Hoje só foram atendidos casos de urgência e emergência. O protesto deve ter afetado 1.400.000 baianos. Os profissionais reclamam dos valores pagos pelos planos considerados baixos. Na Bahia, são 18.000 médicos e 9.000 dentistas. A maioria é vinculada a algum plano de saúde. Tô retada aqui no Fala Bahia. Eu tô retada com o governo, porque a gente procura assistência médica e não consegue. Você já foi a algum posto de saúde? Já, não consigo quase assistência nenhuma. Onde? Pernambués. O que você teve lá? Tive na emergência. E aí? Fala aí. Nada. Cheguei lá para tomar assistência, não tem. Ah, tá sem médica. Tive que voltar para casa com minha doença. Por isso que eu tô retada. E no próximo bloco a gente mostra o medo de moradores e comerciantes da Barra. É um instante só, a gente volta já.